Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham pela cibernética, caros amigos da FEBRA TV e de outros órgãos da nossa imprensa, nossos votos cordiais de muita paz. Narra-se que o avô de Mendelssohn, Moses, era um homem de pequena estatura e de aparência muito desagradável. Carregava sobre os ombros uma corcunda que o enfeiava, mas era um sonhador. Havia dentro da sua alma um poema de esperanças e de belezas. Na sua cidade, havia uma jovem que se caracterizara pela beleza de Afrodite, Frunde, e era requestada pelos verdadeiros Apolos, que circulavam de um para outro lado. Mas ela, sabendo da beleza de uma deusa, mantinha-se praticamente diferente a todos os encantos e convites. Certo dia, ela recebeu a estranha visita daquele homem de aparência muito desagradável. Ele desejava falar-lhe, pedindo-lhe licença para solicitar a sua mão em matrimônio. E ela começou a sorrir. Afinal, havia rejeitado os melhores partidos e havia outros homens de beleza apolínea que disputavam manter com ela um relacionamento profundo, construir um lar de beleza. Como é que ele se atrevia a vir procurá-la? Feio, desengonçado e, acima de tudo, com aquele aspecto, algo nauseante. Ele sorriu jovial e ela percebeu que naquele sorriso havia algo de encantador. A feiura desapareceu como por um milagre, porque havia uma aura de beleza. E então ele disse sorrindo, não se surpreenda. Antes de nos encarnarmos, eu tive a oportunidade de saber com quem me ia casar. E a divindade apresentou-me uma mulher que se tipificava pelas características da deusa feiura. Ela claudicava de uma perna, era portadora de uma gimba. Não havia qualquer atração. E porque eu a amava, eu disse, Senhor, peço-lhe que, se em verdade há justiça no seu reino, transfira para mim todas as imperfeições que ela tem na aparência. E gostaria que ela fosse linda como um raio de sol, transparente como a beleza do luar e encantadora como a felicidade. E Deus, percebendo quanto eu a amava, falou-me sorrindo, pois eu o farei. E então deformou-me para que você fosse bela. Fez que eu tivesse dificuldades para que fosse sábia. E a partir de então eu fiquei procurando-a, porque eu sabia que no dia em que a encontrasse, naturalmente, você se apaixonaria por mim. E tomada de um grande espanto, Frunde abraçou ternamente, com ele se casou. E o seu neto deslumbrou o mundo com a beleza musical apresentado como Mendelssohn. São os milagres do amor. Por mais que procuremos entender o amor, é sempre essa melodia doce que atravessa nossas almas e que desaparece nos umbrais do infinito. Certo dia, quando Dostoiévski se encontrava no exílio da Sibéria, algo atormentado por um estado de esquizofrenia e de embriaguez, ele resolveu escrever uma obra magistral, à qual deu o nome de O Idiota. Uma das personagens centrais da peça é um príncipe cristão. Este homem é o verdadeiro censor, é o crítico. E o pensamento de Dostoiévski, pessimista e amargo, de repente diz que para o mundo não há jeito,
Nada pode fazer que o mundo seja belo ou seja feliz. Então, o jovem príncipe que era cristão disse: como não? Há uma salvação para a humanidade. Esta salvação é a beleza. Mas para ter beleza é necessário que haja amor no coração. Porque somente o amor pode tingir a natureza dos seus matizes variados e dar à criatura humana essa tonalidade dúlcida que embriaga o coração e coloca um arco-íris na visão, sempre patenteando a ternura. E foi graças a esse pensamento de Michinguí, o príncipe cristão, que a beleza começou a estar sempre ao lado do amor. O amor tem essa magia incomparável, mas não é de hoje, é de todos os tempos, mas do ponto de vista filosófico, nós vemos encontrar no século VI antes de Cristo na Grécia a presença de uma criança maliciosa, de olhar doce e encantador, denominada Eros. Eros teria nascido no caos, no verdadeiro caos. Alguém teve a ocasião de dizer que Eros deveria ser filho, naturalmente, dos grandes deuses, Afrodite e Marte. Mas a beleza de Eros era tão encantadora que outros diziam que ele era filho de Hermes e de Afrodite, para que alguém asseverasse que ele era filho de Cronos e de G. Mas a grande verdade é que Eros, durante toda a mitologia grega, fascinou o pensamento da Hélade. Foi tão perfeito que o culto a Eros atravessou os dias gloriosos de Terapis, Samos, Atenas, e foi objeto tão disputado que pôde competir com Zeus, Marte, daquele sorriso encantador que embriagava as almas. Ao ser transferido para Roma, ele passou a ser um jovem de olhar cobiçoso, de seta e arco, que fere os corações com um pequeno detalhe da paixão da libido. E a história da filosofia a respeito do amor leva-nos à glória do pensamento da antiga Hélade, colocando nesse amor a sabedoria, as expressões mais elevadas do encantamento, mas também as paixões tórridas, aquelas que abrasam como a labareda, que crepita e que desaparece depois que o combustível acaba. Quem se não recordará de Sansão e Dalila, de Cleópatra e Júlio César, logo substituído por Antônio? Quem se não recordará de Heloísa e da sua paixão extraordinária e doce por aquele homem que o tio dela, grande sacerdote de Notre-Dame, mandou emascular? Ambos procuraram a intimidade de um monastério e escreveram as cartas mais formosas de amor que a humanidade leu na Idade Média. Mas quem se não recordará de Elizabeth Barrett Browning, que teve a oportunidade de apaixonar-se pelo mais belo poeta do século XIX na Inglaterra e escrever nos seus célebres versos portugueses um poema cuja perfeição é considerada a mais bela obra de literatura inglesa, e dizer-lhe que eu amo tanto, com tão enternecimento que, mesmo depois de morta, a minha sombra te acompanhará como um jato de luz. O amor faz parte da vida, como o oxigênio que o corpo respira. Mesmo quando o amor atinge um estado de natureza patológica, ele permanece na alma, que é o amor. O espírito João de Brito, através da mediunidade ímpar do apóstolo Xavier, assevera que o ódio é o amor que enlouqueceu. O ciúme é o amor que tem segurança. A ternura é o amor que anela.
A felicidade é o amor que se funde na ternura mais profunda do sentimento da alma. E João Evangelista, fascinado pelo amor, disse que Deus é amor e que tudo que existe no universo é amor, desempenhando o papel da universalidade do pensamento divino. Por isso mesmo, o amor tem se constituído a base das aspirações humanas. E no reino animal inferior, dentro desse aspecto de natureza antropológica primitiva, vamos encontrar nos instintos básicos a procriação. É o instinto de reprodução da vida, até o momento em que os felinos lambem os filhos recém-nascidos e surge no sentimento da mulher a ternura do beijo e do homem a carícia de reter nos braços o filhinho recém-nascido, para que o amor se manifeste como uma das mais nobres emoções que até hoje devora os corações. É no amor que estão as mais belas aspirações humanas, que o homem modesto se faz poeta, que o cantor se faz nobre ou enternecido. Como diria Rabindranath Tagore, é nessa ternura dúlcida do amor que as mais delicadas manifestações dos neurônios cerebrais, e sejam as eleucinas, oferece as manifestações da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, para tornar as pessoas felizes e alegres. A vida sem amor é exatamente como o deserto, que mesmo assim nas dunas úmidas coloca a presença de fenechas em galhos secos para demonstrar que onde há vida há a presença de Deus. E é por esta razão que nos tempos modernos, na década de 60 do século passado, na Universidade da Califórnia, um jovem psicólogo ítalo-americano teve a oportunidade de contemplar a mais bela floração da juventude californiana. Ali próximo Hollywood, Los Angeles esplendentes com as suas palmeiras, que são patrimônio nacional, e dando aulas de psicologia na UCLA, ele teve a oportunidade de notar que uma jovem de beleza incomum, subitamente deixada de participar das aulas. Preocupado, sem saber de que se tratava, ele perguntou na primeira oportunidade: "E linda, onde está?" Uma jovem triste, de expressão melancólica, respondeu-lhe com a voz embargada: "Suicidou-se." Tomado de espanto, o psicoterapeuta perguntou-lhe: "Mas como?" "É a mulher mais bela de Los Angeles, rica, jovem, encantadora, atriz famosa, que estava terminando o seu curso de psicologia." Por que ela se matou? Não, ninguém sabe. Ela foi pelo Pacífico na direção de San Diego, subiu a um leve monte, abriu a porta do carro e atirou-se nas águas do oceano e desapareceu. Leo Buscaglia sentiu uma profunda frustração. Como é que ele, sendo psicoterapeuta, com uma classe especial de 25 alunos, não percebeu que aquela jovem era atormentada por um transtorno da afetividade? Como é que poderia ela, que era capaz de escolher o homem mais atraente de Hollywood, havia se suicidado? E depois de fazer uma pesquisa com seus alunos, ele percebeu quanto o amor era desconhecido. Havia naturalmente a libido, o jogo dos interesses mesquinhos, havia o erotismo, mas este sentimento que adorna a alma parece que havia desaparecido. E ele perguntou a uma jovem muito bonita: "Que é o amor para você?" "Não sei, porque os homens que me buscam de imediato me convidam, e não é exatamente isso que eu espero." Diríamos agora, parafraseando Leo Buscaglia,
Se perguntarmos ao homem o que é o amor para você, tenho dificuldade. Porque há jovens que me procuram logo depois, quase de imediatamente. E então ele ficou preocupado de perceber que o amor, o sentimento do amor, isso que leva ao holocausto, ao sacrifício, à beleza, estava desaparecendo na sociedade hollywoodiana, na América, ou talvez no mundo. E sentiu necessidade de dar aulas sobre o amor. Ele era de origem italiana, viera para os Estados Unidos durante a Grande Depressão. Seu pai havia sido maestro no Teatro de Milão. A sua mãe era uma cantora lírica e a família italiana constituía um verdadeiro coral. Ele lembrava-se que no Bronx, naquele bairro miserável, muitas vezes passando fome, seu pai reunia toda a família e dizia: vamos cantar Madame Butterfly. E com a sua voz ainda de menino, ele muitas vezes foi Madame Butterfly. Quantas vezes ele ergueu a voz para dizer: um dia teremos a ocasião de ver chegar. Outra vez, ele havia sido barbeiro de Sevilha, mas também ele havia cantado Aida. A sua voz, nas variações da tecnologia da garganta, passara por várias expressões. E os vizinhos diziam que família feliz, porque enquanto cantavam, perdia um pouco da fome. E a família vivia feliz, porque havia esse sentimento de amor na família. E nunca eles tiveram uma daquelas doenças da infância, que tanto atormenta os pais e tanto aflige a criança. Porque a sua mãe tinha um método eficaz. Era uma mulher maravilhosa. E quando chegava a época da primavera, a mudança de clima, o pólen no ar, a papeira, o sarampo, a catapora, ninguém na sua casa se contaminava. E ele não sabia qual era o milagre. É que ela pisava o alho em grande quantidade e colocava sobre o queixo dos filhos. E este odor tão agradável do alho espantava a criançada toda e eles não se contaminavam. Era um método prático de fazer terapia aliana, a terapia preventiva a respeito da problemática dessas enfermidades infecto-contagiosas. Havia presença do amor. Então ele foi ao reitor da UCLA e falou que ia dar aulas de amor. O reitor bateu-lhe no ombro e disse: Léo, essa criançada aí faz mais amor do que o que você pensa. Ele disse: pois é. O amor não se faz. Sexo, sim. O amor é um sentimento que nasce, que cresce, que desborda, que adorna. Eu gostaria de fazer umas aulas de amor. Mas, Léo, você está louco? São mais de 10 mil alunos. Não temos um salão, todos eles querem aprender qualquer técnica nova, porque já estão com as técnicas meio gastas. E ele entendeu que o reitor também não sabia o que era o amor. E resolveu colocar uma propaganda para no campus dar uma aula de amor. E foi um encantamento, porque os jovens acorreram céleres para ver o bom psicólogo falar sobre o amor. E quando ele abriu os braços afetivamente, em um abraço de ternura e de afabilidade, a turma o aplaudiu com eloquência. E ele disse: isto é o amor que se inicia. A simpatia é o primeiro passo. Depois a ternura. E deu a sua aula sobre o amor e perguntou uma jovem: você que é tão bonita, você sabe o que é o amor? Ela se levantou triste e respondeu: nunca o experimentei. Eu tenho experimentado o entusiasmo. Ouço a voz quente e doce ao meu ouvido, atraindo-me para o banquete do corpo. Fala-se que é amor, mas em verdade não é. Porque assim que passa aquele momento de esfogueamento, desaparece o encanto e a sede devoradora da água do mar que é salgada,
E quanto mais nós a sorvemos, mais ela se torna necessária. Deixa-me entristecido o coração. E perguntou um jovem que havia recebido o Oscar fazia pouco tempo, exatamente por um filme romântico. O que é o amor? E ele disse, não sei. Ainda não o experimentei. Porque o amor também dizem que existe sacrifício. Mas este sacrifício é adornado de tanta beleza que o amor se faz mais profundo. O amor é convivência. É a pequena ternura de um olhar, de um toque, de um aperto de mão e de 3 palavras. I love you. Ou eu te amo. Também vale a pena. Eu te amo. Je t'aime beaucoup. São tantas expressões. Ir, liebe, dir. Eu também te amo. Não importa o idioma. É sempre uma palavra muito curta. Quase que invariavelmente de 4 letras. Mas que dão vida, essas 4 letras. Mas também fazem cessar a vida. De repente alguém atira-se do alto de um edifício, porque sentiu despedaçado o coração. Outrem, porque amou de tal forma, que se tornou ególatra, e deseja que o amor encarcere aquele que pede ternura e liberdade. O amor liberta, toda vez que escraviza, é paixão. E o amor sente a felicidade quando vê o objeto da sua ternura sorrir e encantador dizer-lhe sem palavras, muito obrigado por não me pedir nada. Uma meretriz um dia disse a Jesus, vem à minha casa, senta-te na aduana da porta, olha-me, deixa-me embriagada pelo teu calor, para eu ter a honra de dizer que um dia um homem que era bom e puro, passou pelo meu antro de miséria e não me fez mais desventurada. Rabindranath Tagore coloca na boca de um jovem discípulo de Buda, à porta da entrada de Mathura, uma expressão equivalente. O Gapukita, que vê os olhos brilhantes da bailarina do templo, vem à minha casa. Hoje é o dia do meu aniversário. E eu elegi o parceiro que deve estar comigo, tu virás? E ele respondeu num sorriso de pureza, hoje eu não posso. Mas um dia eu atenderei ao teu pedido. Mas um dia eu não quero. Porque hoje é o meu aniversário. Eu recusei o legionário de Roma. Eu recusei um rabi do templo. Eu recusei um guerreiro. Mas hoje eu quero eleger um homem que esteja ao meu lado para me dar a plenitude. Tu virás? Eu não te pedirei nada. Eu mandarei uma escrava a bailar desnuda diante de ti e ficarei olhando-te. Ou então eu lavarei os teus cabelos em um objeto de prata e os enxugarei. Também os teus pés com os meus cabelos secos. Somente para te dizer, eu vejo nos teus olhos uma estranha chama. E assim procedo porque te amo. Tu virás. E ele se ergueu como a pluma de luz. E respondeu-lhe docemente, hoje eu não posso. Mas um dia, que não está longe nem perto, eu te atenderei. E um dia, 2 anos depois, quando Mathura foi devorada por um verão muito áspero, e as monções tombaram sobre a região, destruindo tudo, ele encontra em uma furna de miséria um corpo andajoso, aberto em lepromas, que geme, que chora, estende as mãos e toca-lhe o cabelo que lhe cai dos dedos, entre pus e sangue. E quando ela o contempla com 2 cicatrizes feridentas nos olhos, pergunta, por que demoraste tanto? Eu te esperei durante 2 anos e tu não vieste. Daquele dia em que eu te encontrei, eu não era feliz. Eu era vendedora de ilusões, eu sorria, mas eu não sabia o que era felicidade. E depois que te encontrei, perdi a alegria de viver, porque eu te amei. E te busquei
onde quer que estivesse o ar que tu respiras. Coloquei uma lâmpada na janela da minha casa, para que ela clareasse a noite nas tuas estradas, e tu não vieste nunca. Por que não vieste? Não pude, mas como te prometi, eu agora estou aqui, mas eu sou toda podridão, não tenho nada para dar-te. E repetindo talvez aquele diálogo de Jerusalém, ele estreitou-a no seu peito magro, tirou-lhe a mão dos lepromas em decomposição e falou-lhe sorrindo: eu agora te amo, porque eu vejo nos teus olhos uma estranha chama. Dá-me a ti mesma, já que nada tens para dar-me. Dá-me tua alma, ergo bonus pastor sum. Eu sou bom pastor, e aqueles a quem meu pai confiou eu não os deixarei perder. Dorme suavemente e vem-te, vem até mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vem. E a antiga meretriz colocou a cabeça dorida e infectada no ombro magro do rabi, e ele saiu à luz, levando-a nos caminhos infinitos da imortalidade. Isto é o amor. É essa ternura que nos dá um toque de transformação, um algo de melancolia. E nos momentos de melancolia, um sorriso de esperança, para poder tornar a vida bela, que é um ato de amor da divindade. Mas se nós avançarmos através do pensamento moderno, da sexolatria, e tivermos ocasião de meditar com Alexander Lowell, o grande psiquiatra do prazer, do gozo, do viver, entraremos na ufania do carnaval. E como carne não é nada vale, vamos entregar-nos à exaustão dos sentidos para encontrar o prazer que é sensorial, não a felicidade que é emocional. E nos deixaremos embriagar pelas necessidades mais perturbadoras, sem que o coração esteja rico do licor da juventude e, sobretudo, daquela ternura que vem de desde há 2000 anos, que vos ameis como eu vos amo. Somente um mandamento, apenas um mandamento eu tenho para dar, que vos ameis uns aos outros. E ele nos encheu de sexualidade, de todo esse encanto da simpatia, da atração, não do que os americanos chamam sex appeal, mas desta ternura de Moses, que, embora deformado, sensibilizou Frutti, e tiveram uma herança de beleza na área musical. Todos nós buscamos o amor. Nesse mundo caracterizado pelo pensamento do grande teólogo e filósofo americano Rollo May, somos vítimas das perdas das tradições, da desagregação da família, dos distúrbios da ansiedade. E por isso mesmo a sociedade moderna estorcega em 3 fatores dissolventes: o sexismo, o individualismo e, ao mesmo tempo, o consumismo. Deixemos de viver as emoções do sexo feito de ternura, a grande viagem da busca, e como toda viagem, para o momento da chegada. A mim sempre me impressionaram algumas películas hollywoodianas e depois internacionais, que antes da comunhão sexual, um uísque para dar coragem, certamente, e depois um cigarro para relaxar. E como quem diz, basta-me, darmos-nos as costas um ao outro, como quem se desincumbiu de um valor, de pouco valor, e de uma situação muito desagradável. Um dia eu perguntei ao espírito Joana de Ângeles, afinal, o que é uma comunhão sexual? E ela, sorrindo, me disse: meu filho, toda viagem propõe uma meta.
Porém, o bom da viagem nem sempre é a chegada. Quantas vezes a chegada é frustrante. Mas o bom da viagem é preparar a viagem. São as expectativas, as ansiedades, os sonhos, as ilusões. Então é necessário que para a comunhão do fenômeno sexual, a viagem seja muito cuidada, porque há todo um conteúdo emocional e fisiológico que proporcionam ao indivíduo essa ternura da vivência e, sobretudo, de dois corpos fundirem-se em um, como se fosse uma alma e dois corpos, ou duas almas apenas em um corpo só. E depois, o sentimento imenso de gratidão, acariciar a cabeça e dizer baixinho que seria de mim sem a sua ternura. E sorrir, exatamente no momento da lassidão do corpo, e dizer: Senhor, Tu que és o amor, que fecundas a natureza pela ternura de partículas microscópicas, que são fruto da magia desses corpúsculos de luz que caíram na Terra quando ela se desprendeu da atmosfera de gases, naquele momento de cerca de 4 bilhões de anos, para que há 2 bilhões e 200 milhões de anos, um pequeno tubo na intimidade das águas salgadas, que seria a futura aura intestinal dos seres, atravessando este corpo unicelular, bipartisse e formar as algas, até este arquipélago de 100 trilhões de células, em uma comunhão total e sexual, em harmonia de permutas emocionais, para poder servir de carro ao espírito que viaja na direção da plenitude. E sorriu para mim. Eu era muito jovem naquela época, mas não faz tanto tempo assim. E eu estava em Pedro Leopoldo. Era muito jovem e sonhador. Era médium. Havia conhecido Chico Xavier fazia somente 2 dias. Ele mais velho do que eu, 17 anos. Esse médium de pudor e de dignidade. E eu aos 18 anos com interrogações. E agora? A religião que eu professava era categórica. O sexo é um ato imundo, é um pecado. Mas eu me lembrava do apóstolo Paulo, 14:14 aos Romanos. Uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda. Para ele é imunda. Então não é o sexo, é a mente. Eu trazia isso da mente, mas eu não tinha quem consultar. Nunca me atrevi a perguntar a ninguém, fisicamente. Dialogava com os espíritos. Mas eu mesmo dizia: meu Deus, eles não podem ter uma resposta boa. Não estão no escafandro celular. Mas eles me diziam: mas também nós sentimos. Na pergunta de número 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga a respeito do sexo e da sexualidade. Na 201, na 202. Por que a diferença dos sexos? Qual a preferência, de acordo naturalmente com as missões que se vai desempenhar na Terra? Mas a função sexual, Allan Kardec tem a grande preocupação, e as entidades venerandas respondem. Eu estava, portanto, fiel a Kardec que estava lendo, mas havia em mim a tradição católica, a malícia do sacerdote, que me fazia perguntas de sentido duplo. E eu não sabia que responder da ingenuidade estúpida da juventude. Mas naquele momento a minha mente em febre olhava para aquele homem doce e calmo que me servia. Ele elegeu a situação de servidor e nos servia-nos a nós. Éramos 5 homens. Martins Peralva, que nos deixou um legado notável da doutrina espírita. Arnaldo Rocha, o esposo de Meimei. Carlos Cavalcante, que traduzia a beleza, a alma grandiosa de Nina Arueira, ele e eu. Mas a palavra sexo já era uma palavra espúria, simplesmente a palavra,
porque era a cegonha responsável. As crianças nasciam embaixo das árvores, à sombra das palmeiras, dos coqueiros na Bahia, ou dentro das alfaces. E eu tinha vontade de perguntar diretamente a Chico o que é o sexo, o que é a sexualidade. Mas a mente em febre e aquele homem sereno não me davam coragem. Por fim, ele veio me servir e parou no ar, sorriu para mim e disse: pois é, Edivaldo, tudo em a natureza é um ato sexual. Eu fiquei morto de vergonha. E disse de mim para comigo: nossa, como ele é imoral. Imagina, tudo no mundo é um ato sexual. Eu estava mais ligado ao departamento genésico. E ele vinha com esta abrangência. Fiquei escandalizado. Terminamos o almoço, era o mês de abril. As laranjeiras estavam em flor em Pedro Leopoldo. E quando saíamos ao quintal, ele tocou uma flor de laranjeira, alva como o lírio do campo, com o odor perfumado do lírio dos céus, e disse-me: a planta cuja raiz penetra a intimidade da terra é uma efusão de natureza sexual, da qual a flor e o fruto são os filhos abençoados. E durante 2 horas, ele me falou a respeito do sexo, da sexualidade, da união sexual. E me contou uma linda história que Emmanuel lhe contara quando ele estava naqueles momentos de ardência e procurava as florestas de Pedro Leopoldo para gritar e dizer: meu Deus, o que é que eu faço? Porque no momento do amadurecimento glandular, quando vem a puberdade, a glândula pineal desvela-se com toda a potência de hormônios e começa a cristalização desses hormônios para surgir as antenas da mediunidade. Ele estava nesse momento e Emmanuel lhe narra uma linda história que o tempo não nos permitirá narrar. Mas eu contarei outra. Dessa forma, ele me narra a história e quando termina a pergunta: não era o que você queria saber? E eu ainda estava embriagado. Eu disse: bem, mais ou menos. Eu tinha umas perguntas assim mais diretas. Ele disse: eu também, Edivaldo. E você não perguntou a Emmanuel? Não precisou. Porque ele olhou para mim e disse: as mais diretas, responda conforme a sua consciência. E se prepare para os resultados, porque você está candidato a ter filhos. Ele disse: ter filhos? Então, através da mediunidade. Mas como da mediunidade? Os livros mediúnicos são seus filhos. Você vai ter filhos comigo, com André Luiz, com Meimei. Aliás, já está tendo. Enquanto os outros raramente têm filhos com tantos parceiros. E vai ter netos em breve, que são as obras traduzidas a outros idiomas. E o Chico perguntou: e o êxtase? Você terá nos momentos da psicografia. Então, para mim, foi uma lição de grande profundidade, porque eu entrei na área da chamada sexologia e comecei a ver a grandeza de Jesus. Um mandamento eu vos dou: que vos ameis, que ameis ao vosso próximo, como vos amais a vós próprios. Então havia uma alternativa. O amor a ele, a ela, ia depender muito do amor a mim mesmo. Era necessário preservar-se, aguardar a chegada do amor, para que a vida tivesse beleza, nas palavras do príncipe Michigan. E foi através dessa proposta imensa que um dia resolvemos adotar. Adotamos 684 filhos. E através do tempo, 130 mil filhos passaram pelas nossas mãos. E cada um deles levava a mensagem da vida para poder cantar à humanidade que, em realidade, a sexualidade é a mãe do sexo. E que o sexo é tão nobre, tão elevado, tão grandioso como o coração.
e é tão respeitável porque o pecado está na cabeça dos maliciosos, como o ato sublime de palpitar o sentimento. Não há, portanto, diz Joana de Ângeles, nem pecado, nem culpa. Palavras que a teologia colocou para atormentar-nos e gerar um preconceito maldoso em relação àquilo que é vida. Porque se Deus se utilizou das expressões genéticas para proporcionar a vida, como podia ser atenazante, perturbador, desequilibrado, imoral, amoral, moral? Seria naturalmente a ética que iria estabelecer os parâmetros da conduta, mas não a religião. Era necessário que o indivíduo tivesse responsabilidade. Substituir aquelas duas palavras pela responsabilidade. Eu não sou culpado, eu sou responsável pelo meu momento infeliz, ou eu sou responsável pelo ato feliz. Eu não pequei, eu agi equivocadamente, sou responsável. Assumir a responsabilidade. Então a doutrina espírita nos liberta de qualquer tipo de preconceito. Nós trazemos esse atavismo multissecular, a pureza externa daqueles cadáveres que apodrecem nos túmulos por fora, de branco caiado e dentro, todo podridão. Como disse Jesus aos fariseus, que usavam roupa alfinetente e que eram perdulários, vulgares, indignos, crápulas. Mas a aparência, uma normosa de natureza social. A aparência que nós transferimos para isto é certo e aquilo é errado. Em que sentido? Será? E o Espiritismo que nos diz? Naturalmente nós temos padrões de conduta, mas será crível que alguém suicide-se por um drama de normosa, porque ele deve seguir o padrão que foi estabelecido? Que alguém se suicide porque foi desprezado? Neste mundo de 7 bilhões, 250 milhões de almas, não é tão melhor que distenda a sua sexualidade para a humanidade sofredora, que abrace a dor com ternura e transforme-se em um vexilário do prazer, da esperança de outrem, da alegria proporcionar a outrem a satisfação de ser amado. E dizer baixinho, sem qualquer escrúpulo negativo, eu te amo, eu te quero, de qualquer forma, porque o idioma não importa, ou somente olhar e sorrir, e oferecer garantia. Mas se por acaso qualquer uma coisa nos serve de impedimento, liberte o outro, não faça 4 infelizes, liberte, vá adiante. Mas procure, sobretudo, o alto amor, respeitando-se e respeitando o ser a quem ama. Esse é o patrimônio ético. Na doutrina espírita não podemos estabelecer aqueles padrões. O indivíduo é médium, então ele deve ser um santo, sem dúvida, com os pés de barro, que não aguentam o peso do ouro, ele cai e despedaça-se, como o grande colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo. Então a sua pulcritude, a sua nobreza está no caráter, mas não nos contornos, que são secundários. Nós não somos julgados pela consciência universal, somos julgados pela maneira como agirmos, nunca prejudicando a ninguém. Aí está a essência, a base do alto amor. A minha liberdade é estancada na liberdade do outro. Essa fronteira que é um claro escuro, é o estabelecimento da ética socrático-platônica que nós ocidentais seguimos. Afinal, Jesus, quando canta o seu evangelho, ele repete Sócrates. E Allan Kardec teve a sabedoria de colocar, desde os diálogos platônicos à República, do grande discípulo do mestre, nas páginas introdutórias, deu o Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar que a verdadeira ética é o ato de amar. Mas Joana de Ângeles vai além.
em uma audácia que vai encontrar a ressonância na linguagem universal das informações. O amor é uma grande circular, com um epicentro. Desse epicentro saem raios na direção do extremo. E esses raios formam triângulos. Este é o amor fraternal. Este é o amor sensual. Este é o amor daquela natureza. E o amor é toda esta circunferência. Não se pode ter o amor sensual sem ter o amor fraternal. Não se pode ter o amor na sua perfeição mais profunda se não houver também o interesse, o zelo, o calor. Não me toques, Maria. Quando Maria o vê, corre para abraçá-lo, para sentir o calor que lhe era tão habitual. Não me toques, ainda não estive com meu pai. Ele havia descido às hienas infernais umbralinas para resgatar Judas, a quem amava. Porque a grande responsabilidade de Judas não foi traí-lo, foi suicidar-se. Ele deveria, como Pedro, que o negou 3 vezes, permanecer e reabilitar-se. Não me crucifique de pé. Eu não mereço morrer como ele. Ponham-me de cabeça para baixo. E ali nos pântanos vaticanos, onde hoje tem o castelo de Sant'Angelo, ele teria sido crucificado de cabeça para baixo. O Paulo, nas águas salvianas, ele se dobra e volta para o soldado que treme com a espada na mão. Soldado, cumpre com teu dever. Eu já cumpri com o meu. O soldado levanta e quando vai descer o alfange treme. E o golpe não é fatal. Tem que o repetir mais de uma vez. Para que ele possa agora, libertado de tudo, ser recebido ternamente no abraço doce de Jesus. Então, todo este sentimento tem vários condimentos que a nossa malícia estabeleceu de certo ou de errado. Mas se nós pensarmos no sentimento mais profundo da ciência e da arte de amar, nós veremos que Lowell, a sua apresentação desse célebre Alexandre da sensualidade, é nada mais do que o tormento de Madame de Beauvoir. No pós-guerra, no existencialismo, gozar agora, porque de repente vai a bomba. E daí? A bomba cai e nós prosseguimos. Deixamos o traje e avançamos na grande nau. Monteiro Lobato era sempre criticado por um notável estudioso das letras brasileiras. E ele deixou, esse notável crítico, uma obra de arte maravilhosa num livro que se chama A Barca de Gleire. É um livro quase de diário. E ele conta, materialista, que algo deve haver além desse mundo de sombras em que persiste o psiquismo. Como ao perguntar-lhe a Albert Einstein se ele acreditava em Deus, meneia a cabeça e diz não. Eu sei. Porque acreditar é uma coisa muito metafísica. Acreditamos hoje, não acreditamos amanhã. É muito relativo. Mas saber é de natureza permanente. Quem sabe ler, olha um outdoor e diz, eu não vou ler. Já leu. Daí é necessário que a nossa consciência espírita não seja de crer, mas de saber, de entender, de compadecer, de ajudar. Por amor a si mesmo. Eu gostaria de fazer algo que gostaria que a mim me fizessem. Então nasce numa área tão delicada da vida, que são desafios, e todos sem exceção. Temos os desafios das expressões sexuais, porque é o instinto mais antigo do ser animal. A célula passa pela mitose. Ela se multiplica dividindo-se. Então nós temos aqueles anaeróbicos e os aeróbicos. Nós temos aqueles sexualizados e assexualizados.
Temos os salmões, que ora são masculinos, ora são femininos, o que vem confirmar a experiência da questão 201 sobre sexo. Nós vamos encontrar vários animais que durante a existência, seja nos organismos unicelulares como nos pluricelulares, passam pelas duas manifestações do ânimos e da ânima. É fascinante os arquétipos junguianos, quando nos fala da ânima e quando nos fala do ânimos. E pensando nisso, eu me lembro de Frédéric Chopin. Era o biótipo ânima, era frágil, de dedos longos, delicados. A voz era meiga, era doce, era quase efeminado. No entanto, a sua testosterona dava-lhe um ânimo. A maioria das suas alunas tornaram-se parceiras dos seus sentimentos. Carl Gustav Jung tornou-se parceiro da maioria das suas alunas. E entre essas, uma delas falando da beleza daquele homem, a quem Eva, sua mulher, compreendia e sabia que ele tinha necessidades emocionais. Porque em cada paciente ele estudava o arquétipo ânimos, o arquétipo ânima, e procurava perceber como isso é fundamental na vida, estabelecendo, portanto, uma doutrina de equidade, de justiça, de beleza e de harmonia. A harmonia geral deve ser muito maior do que a particularidade de um tipo de harmonia. Nasce, então, para nós na doutrina espírita, esse desafio da vida. E Joana de Ângeles vem e, examinando a profundidade kardeciana, as experiências de Kardec na sua correspondência com Amélie Boudet, que a amava com uma ternura imensa e que mantinha as vinculações do sexo com respeito que ela merecia. Eu tive a ocasião de ler, porque as criaturas humanas guardam resquícios das antigas religiões, que Kardec era tão puro, que era casado com Amélie fraternalmente. Eu tive vontade de perguntar à pessoa se ela era ginecologista de Amélie para saber. A imaginação de que eles não poderiam coabitar, porque Kardec era um homem puro. E daí? Mas a pureza daquele ato de amor, a saudade que eu tenho de você, escreveu ele da praia para ela em Paris, enquanto ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. A ternura que a sua mão cariciosa passa pela minha cabeça. E ela era mais velha do que ele, 9 anos. E viveu mais do que ele, porque velho não é brincadeira. Ninguém facilite com velho, nem faça prognóstico. Porque todo velhote vai ao enterro do jovem, só não aguenta carregar o caixão. Então é necessário que nós tenhamos uma visão de realidade, de pureza, não esse aspecto de puritanismo a que nós estamos acostumados. Normose, de que nos falou ontem o orador Salum. Nós atendemos essa normose porque está estabelecida. Está estabelecido que isso é direito, mas não é. Porque nós não podemos submetermos-nos a diretrizes desse temperamento que estabeleceu essa regra. Temos a nossa regra, mas não desrespeitamos as regras existentes. Daí nós temos uma abrangência nesse desafio que nos leva muitas vezes a recalques, a conflitos. Conheço pessoas que se suicidaram, mas que antes de suicidar me procuraram e me falaram das suas dores íntimas, inomináveis, dos seus conflitos entre lágrimas, de preferirem a morte a viver nessa dualidade. E eu me lembrava do seu passado, dialogando e vendo, percebendo, e lhe dizendo: aguarde um pouco mais. Toda vez que vier a tentação, diga amanhã, amanhã. Esse amanhã não tem fim. E outros exuberantes, alegres, porque estariam na chamada normosa e atendiam aos padrões que todo mundo faz, porém vazios, existencialmente vazios. E é esse vazio que leva à depressão.
Não é tão comum dizer, mas fulano tem tudo. Aquela jovem americana de Leo Buscaglia tinha tudo, mas suicidou-se. Mas será que se realizava interiormente com os elogios, com os convites recebidos da melhor juventude norte-americana? A doutrina espírita, portanto, é uma ciência que penetra na anatomofisiologia do ser humano para melhor entender a sua psicologia. A minha psicologia é resultado das minhas emoções. Essas emoções resultam das fixações do meu perispírito. O meu perispírito traz a herança do meu passado. Mas agora eu estou criando novas heranças para amanhã. E essas heranças para amanhã eu as devo adornar de sentimentos de amor. Então sejamos nós aqueles que amamos. Se alguém por acaso não gostar de nós, problema dele. Mas quando nós não gostamos de alguém, problema nosso. Lembrarmos-nos que todos temos inimigos, todos. Mas o notável é não ser inimigo de ninguém. Poder olhar e sorrir de alma verdadeiramente aberta à grandeza do amor. Essas expressões nos vão levar a momentos de grande beleza. Gostaria de narrar-lhes uma experiência muito curiosa, que me foi pedida para narrar na semana passada lá em nossa casa. Fazia parte dos meus tesouros ocultos. Há uma velha canção que diz: minha vida, que parece muito calma, tem segredos que eu não posso revelar, escondidos bem no fundo de minha alma. Quem é que nunca ouviu cantar essa bela melodia? Eu viajava a São Paulo, era muito jovem, tinha 20 anos de idade, e estava proferindo as minhas primeiras conferências na Federação Espírita do Estado de São Paulo. 3 amigos que me eram modelares: Joaquim Alves, José Bissoli e Isaura Pacheco. Formávamos um quadrilátero de fraternidade, amávamos-nos, tínhamos uma ternura um pelo outro, que um dia Chico Xavier, emocionado, disse assim: ponha-me como quinto. Eu disse: não pode, Chico, porque no baralho só tem 4 reis, mas nós vamos colocar você como o ás de ouro que dirige os 4 reis. Ele achou interessante, e nós sempre olhávamos para ele, era o ás, a letra ás. Muito bem. E eu fui convidado para proferir uma conferência em São Paulo, no sábado, porque eu era funcionário público. Deus me deu esta honra. Ser funcionário público no Brasil era uma beleza. Agora talvez nem tanto, agora talvez seja um pouquinho pior. Bom, melhor. Mas naquela época era uma tragédia. E eu tinha que viajar na sexta, para gozar o sábado, domingo, voltar pela meia-noite, em um avião que fazia o voo rapidamente, São Paulo, Salvador, 10 horas, 8 escalas. Nós chamávamos o leiteiro, porque ele parava onde havia uma estrada, ele parava, deixava o leite e viajava. E chego a São Paulo às 16 horas, e é estranho que os meus amigos não estão no aeroporto de Congonhas, era o único, não estão me esperando. Eu já havia estado 2 vezes, peguei um táxi e fui diretamente ao Brás, que era um bairro eminentemente italiano. Fui à rua Piratininga, onde morava a minha amiga, que era minha anfitrioa. Lá cheguei, toquei a campainha, nada. Mas eu toquei tanto que a vizinha do lado saiu e perguntou: está procurando Isaurinha? Eu digo: sim, senhora. Ela viajou. Eu não acreditei. Como é que ela me convida para vir de Salvador, manda a passagem, eu viajo 2.200 quilômetros e ela vai para Uberaba? Pensei eu, essa senhora deve ser transvairada. Eu disse: será que se eu tocar? Não, ela viajou com Bissoli e com Joaquim. Eu digo: não é possível. O trio vai embora e larga o pobre do último. Eu devo ser o rei de copas. E estou aqui fracassado. Mas mantive a dignidade baiana, sorri para ela, agradeci. E ela disse: você era o hóspede que ela estava esperando? Eu disse: como a senhora sabe? Ela me falou en passant. Eu digo: pois é, ela viajou para Uberaba. E para não ficar humilhado, eu digo: realmente ela me disse qualquer coisa, não havia dito nada. E eu disse: pois não, então ela volta quando? Amanhã. Eu digo: então amanhã eu voltarei.
E eu comecei a pensar em que tipo de hotel eu iria ficar. Porque com salário de funcionário público, escriturário, não dava exatamente para o hotel, não dava exatamente para uma pensão, não dava exatamente para um sem-teto. Então eu não sabia o que fazer. E fui andando até a Praça Roosevelt, uma praça encantadora, e vi tantas pensões, hotel, motel e tal. Eu digo, nossa, que progresso, né, São Paulo? Hotel e motel devem ser coisas diferentes ou será a mesma? E então um motel atraente, iluminado, com todas as cores, alegre, colorido, e aquela palavra enorme, motel. Eu digo, vou para lá. E fui, carregando a mala baiana, aquelas malas quadradas horrorosas, e eu no maior charme. Cheguei ao hotel, entrei com toda a pompa e circunstância. Achei o homem um pouquinho antipático, mas ele não tinha culpa, coitado. E ele perguntou, pois não? Eu digo, tem algum quarto? Ele disse, quantos queira. Eu achei estranho, mas ele disse assim, eu quero alugar um quarto. Por quantos minutos? Eu disse, não, eu quero passar a noite. A noite toda? Eu disse, a noite toda. Claro, né? Eu quero. E a companhia? Quer que eu providencie ou trouxe? Eu achei a pergunta tão estranha. Como é que eu vou me hospedar no hotel, levar a companhia, ou esperar que ele arranje a companhia para mim? Eu digo, mas isso é São Paulo. E a Bahia, naquele tempo, coitada, não vai comparar com São Paulo. Eu disse, não, eu não preciso de companhia, não. Ele disse, tá bem. De que horas a que horas? Eu olhei o relógio e digo assim, das 7 às 7. 12 horas, hein? Vai lhe custar caro. Eu digo, o que é que significa caro para você? Ele pegou o lápis e calculou cada 15 minutos de 12 horas. E eu estou vendo o homem multiplicado e digo, nossa, vai constituir aqui uma Babilônia. E deu o total. Eu li mentalmente, enquanto eu carregava no bolso, até que dava. E dava para um lanche, quando saísse daquele motel encantador, um lanche, mas daqueles lanches bacanas, pão com manteiga e um copo de leite com café. Então eu fiz o cálculo, pois não, eu aceito. Ele disse, eu digo, quer a carteira de identidade? Não. Assine aqui só no livro. E vá logo aqui no primeiro, no número 2, aqui à direita. É o mais confortável que nós temos. Eu digo, mas como Deus é bom comigo, hein? O mais confortável. Tinha até piscina. Não, piscina não, era banheira. Mas como era muito ignorante, ele falou assim, olha, pode tomar um banho total. Eu digo, nossa, uma piscina dentro do quarto. Que maravilha. Desci e havia uma cortina de contas coloridas, mas uma coisa linda, eu nunca tinha visto uma porta daquela. Eu abri a cortina e quando eu vi o corredor, parecia um desfile de carnaval. Eu digo, nossa, escola de samba no mês de janeiro, é uma coisa estranha. Achei também o carnaval um pouquinho burlesco, mas não tinha nada com isso, cada um se veste como quer. Entrei, era realmente um quarto confortável, com banheira, elegante. Havia um cheirozinho daquele incenso indiano, assim um pouco cansativo, mas eu digo, não, esse eu apago, não sou muito indiano, vamos lá. E me sentei à cama e senti uma vibração um pouco estranha. Eu achei assim que o quarto estava um pouco escuro. Acendi a luz, mas a escuridão continuava. Eu disse, que coisa, né? Que lâmpada frouxa. Mas a névoa era muito densa e eu vi a névoa um pouco embaraçosa. Mas eu não ia reclamar, já havia pago. Ah, sim, tem que pagar antes. Pagava antes. Eu também não sabia desse detalhe muito especial. Paguei antes. E então eu sentei-me e comecei a sentir-me mal. Uma certa disposição, uma certa animação que não me era habitual. E então encostei a cabeça no travesseiro, senti um verdadeiro incêndio, porque tenho muita sensibilidade na cabeça, nas mãos. Eu digo, que coisa, que travesseiro? Joguei ao chão. Eu usava uma pasta que era quase um travesseiro, aquelas pastas lindas, quadradas, horrorosas. Eu envolvi na toalha, botei, ficou mais ou menos. Entra meu espírito, Joana de Ângeles. E eu digo, nossa, que santuário. Ela veio nos visitar. Então, sempre que ela entra, eu estou deitado, eu me levanto para receber a senhora. Levantei-me e ela disse, meu filho, nós o trouxemos aqui. Eu digo, mas que carinho, meu Deus. Foi ela que me inspirou. Eu não estou sabendo ainda o que é motel, né? Eu ainda estou na outra imagem. E eu digo, pois não, minha irmã, muito obrigado. Mas para quê?
para você passar a noite lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu disse, mas a noite toda, até às 7 horas. Eu disse, mas morreu alguém? Não, é para evitar a morte de muita gente que você vai ler. Eu disse, alguma coisa? Meu filho, nós vamos orar pelas nossas irmãs. Mas quais irmãs? Aqui algum convento? Divaldo, você está obtuso. São nossas irmãs equivocadas. Eu aí demorei um pouco para entender equivocado, mas em que será que elas se equivocaram? Será que pagaram o imposto errado, qualquer coisa? Mas aí me veio um insight. E eu disse, quer dizer que... Exatamente. Eu aí saí da cama. Havia uma mala. Eu olhei para a mala, se estava ocupada ou não. Sentei-me à mala, abri a pasta e tirei o Evangelho. E passei a noite inteira lendo o Evangelho, dai com a mão, sem que a outra saia. A paciência, a caridade é uma virtude. Vedes aquelas mulheres que estão tecido, alegrai-vos, porque o inverno... E de vez em quando eu dava assim uma caída, levantava, e era Divaldo, meu filho, vamos orar. Às 7 em ponto, eu estava pálido, estava fraco, não havia jantado, não havia nada. Orei tudo que eu sabia, do Pai Nosso ao creio em Deus Padre. Não deixei nada para trás. E aí carreguei a mala, quase não aguentei. Quando eu fui saindo, o homem ainda estava de plantão, riu e disse assim, então, teve uma noite boa? Eu disse, mais ou menos. Quantas visitas recebeu? Eu disse, bem, eu recebi uma visita só. Só. A noite inteira? Eu disse, a noite inteira. Ele disse assim, e era uma mulher bonita? Eu digo, belíssima. Era um anjo. Eu não sabia que meu motel frequentavam anjos. Eu digo, frequenta. Os anjos também vêm aos pântanos. E saí dali e fui à casa da minha amiga. Tomei o café. Aquele café maravilhoso. Como diriam os portugueses, o pequeno almoço. Não era propriamente um pequeno almoço, era um pequeno café. Fui arrastando a mala e campainha. Nada. Abre-se a porta ao lado. E a senhora diz, mas eles só vão chegar às 14 horas. Eu digo, eu morro até lá. Porque não tem outra solução, eu não aguento mais nem sair. Eu disse, será que eu posso ficar sentado na escada? A senhora me olhou e disse, não gostaria de ficar sentada aqui na minha casa? Eu disse, gostaria, sim senhora. Porque a baiano nunca pergunta em nada. Se for para o bem, a gente ri e diz, muito obrigado. Muito obrigado, já que insiste, basta falar uma vez. Então eu entrei, sentei-me, olha, não tinha nada a ver com o ambiente do local agradável que estivera à noite. Era outra coisa. E ela disse, está pálida. Eu digo, é assim mesmo, eu estou com problema hepático. Ela disse, já tomou café? Eu disse, quer dizer, café tomei, sim senhora. Mas aceitaria um de jejum? Eu digo, nossa, em São Paulo dizem palavras que nós na Bahia não usamos. Eu disse, não é um de jejum, porque eu já desejoei. Mas é um complemento, eu aceito sim. E ela disse, não gostaria também de tomar um banho? Olha que diferença. Um banho? Sim. Um banho de banheira? Eu digo, nossa, não me diga que aqui também é um motel. Porque tem também a tal da banheira. O que será de mim, meu Deus? Mas ela me levou e disse, olha, não abra a mala. Eu lhe vou dar o pijama do meu filho, ele tinha seu corpo. E você parece com ele. Graças a Deus eu parecia com o rapaz. Aí tomei o banho. E ela disse, vou colocar sais. Eu digo, não senhora. Não, mas eu pensei que era sal de cozinha. Eu digo, não senhora, muito obrigado. Não, vai ser bom, é quente. E começou a mexer e vieram as espumas. Eu digo, nossa, mais rico tem cada complicação. E então derrapei. Quase que o sal entrou pelos orifícios naturais da face. Quase que eu dormi. Tive que fazer um esforço. Levantei-me e ela me disse, fique com o pijama. Venha agora tomar o café. Meus amigos, que café laudo. Eu tenho um filho, ele é médico, professor da universidade, e a ironia em pessoa. Ele me diz há muito tempo assim, tio, quando o senhor for a um banquete, não proceda como pobre. Eu digo, mas como é que pobre procede? Não, tio, pobre quando chega no banquete, que ele vê aquilo e faz assim, oba! Proceda como rico. Eu perguntei, mas como é que rico procede? O rico olha com nojo. Como que eu, quando vi a coisa, eu ia dizer, oba! Mas então eu detive, sentei-me. Eu havia lido o Tratado de Ética, porque eu era oficial de gabinete, era Public Relation
do meu chefe, então tinha que proceder bem. E ela disse, não gostaria de deitar-se um pouco? Eu disse, gostaria, sim, senhora. Pois quando Isaura chegar, eu lhe desperto. Eu olhei para aquela mulher, aquela dama, e disse, meu Deus, é um anjo. E Joana acariciando-lhe a cabeça. Fui deitar-me na cama do seu filho, mas não estou sabendo de nada. Deitei-me, dormi por uma meia hora, e quando acordei estava um rapaz, desencarnado, e disse, Divaldo, eu sou o filho dela. Eu desencarnei há 2 meses, e mamãe está à porta da loucura. Era o filho único, ela é viúva. E nós o trouxemos, eu digo, nossa, todo mundo me carrega. Um me leva para o hotel, outro me leva para o hotel. Eu quero ver para onde vão me levar agora. Porque mal chegava, nós o trouxemos. Eu digo, o meu livre-arbítrio. Mas deixa o livre-arbítrio para lá. Porque eu quero falar com a mamãe. Você deixa eu incorporar? Eu digo, não posso. A ética da doutrina não permite fazer incorporações à toa. Mas eu posso melhorar. Faremos um culto evangélico e na parte final oramos. Se os mentores deixaram, você fala com sua mãe. Ele então veio e me deu um nome grego complicado. Eu digo, eu acho que vou errar seu nome. Ele disse, não, diga de qualquer forma. Me descreva, principalmente, esse sinal de uma cirurgia leporino bifocal que eu tive. Havia um sinal no lábio. Eu vesti-me. A senhora me abraçou com um sorriso e me disse, deixa eu abraçar você. Você parece tanto com meu filho. Eu digo, pode abraçar-me, porque seu filho está aqui comigo. E me lembrei do filme Ghost. Não sei se alguém assistiu. Quando aquela jovem afrodescendente está incorporado pelo rapaz louro e a jovem apaixonada abraça para abraçar o namorado. Foi exatamente assim que eu me senti. Ela abraçou o filho, me beijou o rosto, ele a incorporou. Eu não aguentei mais, eu digo, é muita coisa para um médium só, deixa eu receber, para ir facilitar. E ele conversou com ela longamente. Eu estava em transe absoluto. Quando eu despertei, ela disse, a partir de hoje, eu vou ser sua mãe. Meu filho voltou, ele está vivo. Isaura perdeu o hóspede. Não é assim que se trata um hóspede. E eu disse, não é assim. Foi ela que me convidou. Daí me convidei. E já me senti o herdeiro das roupas do rapaz que ficavam como a luva. Bem, ficamos conversando. Eu lhe falei como era o espiritismo, a mediunidade, como era que eu via os espíritos, como é que eles conversavam. Ficamos encantados. Parece que nos conhecíamos fazia tempo. Às 15 horas, chegam os amigos de Uberaba. E ela vai e diz, Isaura, você conhece por acaso um certo Divaldo Pereira Franco? Ai, meu Deus, eu me esqueci. Chico mandou me chamar. Eu digo, quer dizer, porque eu não sou ciumento. Quer dizer que ela ama mais ao Chico do que a mim, é? Ela viaja aproximadamente 530 quilômetros e eu venho até ela vai até ele. Eu vou cobrar isso dele. Deixa ela me aparecer. Então a senhora, que era cheia de picardia, disse, pois é, ele esteve aqui, ele procurou e foi embora. Mas ele foi embora? Sim, veio ontem. Veio hoje. Você não estava. Meu Deus, o que é que eu farei? Ela disse, posso lhe fazer um favor. Você vem até a minha casa, porque ele foi embora para a minha casa. E você só vai ter o direito de dar a ele um cafezinho, uma coisinha, porque a partir de agora é meu filho que Deus mandou para mim. Então, notem a sexualidade. Este manifestar de várias expressões que proporciona êxtase, proporciona prazer. É o conjunto, não é um órgão. Esse sentimento imenso de poder amar. E enquanto ela viveu, eu era seu filho. Me hospedava com ela e recebia os meus velhos amigos na casa dela. Eles iam jantar comigo e eu tomava café na casa vizinho. Olha que mordomia. Então viajo aos Estados Unidos nessa hora. E quando eu chego a New York, um amigo diz, Divaldo, nós vamos nos hospedar aqui no motel. Não me diga isso. Já estou curado. Não, Divaldo, mas motel aqui na América não é igual a motel no Brasil. Eu digo, o que é? Bom, é um hotel rápido. Eu digo, o de São Paulo era muito rápido. Eu é que fiquei 12 horas. Então a vida é constituída dessa maravilhosa sinuosa.
em que nós ascendemos na busca do conhecimento. Atingimos o ápice. E então fazemos uma curvatura de adaptação lógica. Descemos nunca o ponto inicial. E começamos novamente a ascender novas experiências e outra curva. E a evolução não é vertical. Só Jesus fez a evolução direta. A nossa é uma inclinada na direção do infinito. Então essas são as expressões grandiosas do amor, da felicidade de nós estarmos vivos. É o grande desafio da vida, convidando-nos para o ministério da solidariedade humana. Nós vimos reencarnar-nos não para pagar. Ouço muito dizer, estamos pagando, estamos resgatando. Sim, mas propriamente não. No capítulo número 9, de O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, que deveria ser lido pelos legisladores terrestres, Allan Kardec estabelece que todos temos o direito de errar, mas temos o dever de retificar-nos. Não temos o direito de permanecer no erro. Errar é natural, é o acidente de percurso. Todos nós nos equivocamos. E se alguém disser eu não errei, porque nunca saiu do lugar. E é necessário sair. O nosso corpo é um conjunto de molas que se movem para poder não ficarem flácidos através das movimentações e terem a elasticidade de catapulta, impulsionar a alma na direção de Deus. Então é natural que nós experienciemos o erro, que do ponto de vista psicológico e pedagógico não existe. O que é o erro? É uma coisa que não deu certo. Mas se ela não deu certo, nos ensina como fazê-la. É a interrogação de Kardec. O que é o bem? É tudo aquilo de encontro às leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que se opõe. Então não existe o mal, existe o bem. Praticado de uma maneira correta ou praticado indevidamente. Nós erramos, mas deveríamos passar por 3 fases, diz o codificador. Primeiro, o arrependimento. Se temos bom senso, bom tom, nós nos arrependemos. Eu não deveria ter feito isso, porque nós adquirimos a maturidade psicológica. Atingimos o clímax da razão, esse discernimento da verdade. Eu não deveria ter me equivocado, mas eu sou responsável, equivoquei-me, vou reabilitar-me. Eu então sofro. É o segundo passo, expiação. Imagine eu caluniar alguém, dar-me conta do dano que ele fiz. Se eu sou uma pessoa nobre, eu sofro a consequência, mas não basta. Terceiro item, reabilitação. Fazer-lhe todo o bem, ou a alguém, porque eu não devo a fulano, a Beltrano, eu devo ao Código Penal do Universo. Porque a minha vítima progride e eu me comprometo. Então eu não lhe devo nada, eu fui o estímulo do seu progresso. Negativo para mim, porque para ele foi bem, se ele soube administrar. Então é necessário que eu venha ressarcir pelo bem que eu faça a algo, a alguém. Porque todo bem que eu faço anula todo o mal que eu fiz. É notável. É o ponto positivo da matemática. É o sinal de cruz. Tudo soma. Se eu tenho débito de 1 milhão, mas eu sorrio para alguém que chora, eu dou-lhe algo de ternura. Se eu faço a mão distendida e afago, eu adquiro 10 mil pontos. E vou diluindo até modificar a minha estrutura chamada kármica. Por isso Allan Kardec não usou a velha palavra karma, nem dharma. Débito ou crédito, em sânscrito. Usou a lei de causa e efeito. Toda causa gera um efeito. Se o efeito é inteligente, a causa, por certo, é inteligente. As causas novas corrigem os erros velhos. Dessa maneira, nós temos a oportunidade de crescer pelos chamados equívocos. E nos reabilitamos pelo bem que fazemos. A terceira, nós temos essa grande facilidade de chegar até o clímax. E através deste clímax, atingirmos a plenitude. Quem poderia pensar
che il Trovatore d'Assise, Francesco Bernardone, que saía pelas ruas da medieval Assis no século XII, cantando para as donzelas apaixonadas, que era aquele mais gastador dentre os jovens da primeira classe, tornar-se-ia um dia o cantor de Deus. Quem poderia imaginar que Clara, que era disputada e noiva aos 15 anos, vai à Catedral de Assis e ouve a voz dúlcida daquele homem numa veste rasgada, uma corda atada à cintura, falar das bem-aventuranças. Bem-aventurado é todo pobre de espírito, porque ele tem o reino dos céus. E à medida que a sua palavra canta, parece que flores espirituais tombam e ela, noiva, se fascina por ele. Fascina-se. Conhecia-lhe a fama, ele era um estroina. O pai se comprazia porque ele era rico, mercador de tecidos, que descia à Baixa França para poder comprar os tecidos mais caros. E por isso seu nome era Giovanni. A mãe, que era de origem francesa, preferiu colocá-lo Giovanni, em homenagem a Jean, na França. Mas quando o pai chegou, colocou Francesco, em homenagem à Úmbria, à sua doce Úmbria. Mas que notável, era a reencarnação de Giovanni, evangelista, de João Evangelista, que nasce agora e vai ser chamado Francisco, e o Trovatore de Dio, para poder cantar as belezas do reino dos céus. Quem poderia dizer que aquele jovem comprometido com as necessidades da época, dos trovadores que saíam em Castela, de Castela em Castela, de lugar em lugar, cantando as novidades, se tornaria o maior vulto da história da humanidade depois de Jesus. Se transformaria em o êmulo de Deus, que se atira ao solo e recebe as marcas da cruz. E esconde para que ninguém as veja. Aquele doce Francisco, que nos sensibiliza tanto, quando ele olha a cruz. Francesco, ergue a minha igreja que está caindo. E ele constrói o templo. Não é esta igreja, Francisco, é a igreja moral. E ele se transforma no maior exemplo de pureza. E até hoje, quando falamos o seu doce nome, uma suave canção de uma flauta tocada ao longe, balsamiza nossa alma, faze de mim instrumento da tua paz. Onde haja o ódio, que eu semeie o amor. No amor às criaturas, benedicto, fratelli foco, bendito irmão fogo. Ou então, bendita sejas, irmã morte. Coloca, irmão leão, como último quadro do canto das criaturas, que Joana de Ângeles chama o novo sermão da montanha. Então, quem poderia dizer, daí o erro que nós encontramos em nós, à luz da doutrina espírita, é uma benção que podemos transformar em loas, em virtudes, em canções. E agradecer a Moses, que era deformado, que pediu para vir feio, para que sua alma amada fosse tão bela, e ele pudesse namorá-la e trazer à terra Mendelssohn, para balsamizar o mundo das canções mais tocantes da Sinfonia Internacional, depois de Beethoven. Então é o mesmo amor de Lowell, porque nos une, nos funde um no outro, nos dá ternura, nos dá força, nos arranca da tumba, dizendo: não se vá, como a velha canção, espere um pouco por mim. Então nós estamos vivendo o prelúdio dessa época, em que a sexualidade acima do sexo, em uma fusão e efusão de ternura e de evangelho, irá fazer que digamos: meu Deus,
Eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu formulo uma prece e deixo embalar a minha ternura e o meu coração, porque eu vejo na terra aqueles que são cegos, que tropeçam na escuridão, que choram na multidão, que andam na solidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o cantarolar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram o mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a melodia dos imortais que nos canta a doutura que não se pode perder jamais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir. Eu sei que depois desta angústia eles voltarão a sorrir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz que teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem e choram na afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que trabalham, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeusos, mãos de sinfonias, de cirurgias, mãos de psicografias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação eles também bailarão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. Não é importante se é um duplex, se é uma mansão, se é uma tapera, uma favela, um ninho, um grabato de dor, uma casa no caminho, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, de um amigo, alguém que me dê a mão. Pelo menos a companhia de um gato ou de um cão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu maldirei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Sua atenção. Obrigado, Senhores.